Lelê nasceu com uma síndrome genética chamada 1p36. É uma deleção no cromossomo 1, né, que atingiu 62 genes. Então, ela nasceu com lábio leporino, com uma formação do corpo caloso, né, que é uma parte do cérebro. Ela nasceu com cardiopatia. Então, foi uma luta, né? Hoje ela está com 9 anos, né? Mas assim, ela começou a convulsionar com 1 mês de vida. Aos 2 anos, ela teve uma descompensação do quadro de crises convulsivas, e foi onde ela começou a usar múltiplas drogas. Foram 3 meses para conseguir controlar as convulsões, e foi o período em que ela perdeu a fala, né? Ela estava começando a falar e perdeu. A única palavra que ela conseguiu falar na vida dela foi mamãe. Oh. Isso, ai, Denise, isso, nossa, meu coração. A Imagina. gente dá até para respirar, né? É. Mas aí, quando hoje, como pesquisadora, eu vejo que se eu tivesse dado cannabis para ela lá atrás, isso poderia não ter acontecido, por toda a capacidade, né, de estimulação da neuroplasticidade, da neuroproteção da Lelê. Isso dói, sabe? Dói porque nós temos um CFM que diz que é a última opção terapêutica, que é só no uso compassivo, né? E estudando a segurança e eficácia, né, da cannabis, isso é uma aberração, sabe, o que eles estão colocando. Hoje, para a síndrome da Lelê, né? Porque aí ela passou um período mais controlada, e aí de 3 para 4 anos foi onde ela descompensou de novo, e ela evoluiu para essa síndrome de Lennox-Gastaut, que é um dos piores tipos mesmo, né? Se não o pior tipo de epilepsia refratária. E aí foi quando eu recebi, né, esse prognóstico. A Lelê já estava de fato ficando acamada, né? Porque os medicamentos eles chegam a sedar a criança, né? A Lelê chegou a ter 140 crises em 24 horas. Ela não conseguia comer, ela não conseguia que você tem dentro do pronto-socorro também afundam a criança de um jeito que aí vai para a UTI, daí faz pneumonia, né, aspirativa, é uma sequência de coisas. E foi nesse desespero, né, de viver esse sufoco, porque eu não trabalhava, eu não vivia, sabe? Não conseguia estudar, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada na minha vida. E eu era uma mãe de UTI. E eu tenho o Miguel também, né? Para cuidar. Eu sou mãe solo. Então, foi uma fase muito difícil. Foi nesse desespero que eu descobri a cannabis. E aí, hoje, né, com todos os estudos, e é isso, introduzir. A Lelê, nessa fase, tomava antibiótico contínuo, né, azitromicina. E mesmo assim, ela tinha pneumonias de repetição, um pouco por conta da própria síndrome, que faz com que a criança tenha um sistema imunológico mais frágil, e outro pouco também por conta das medicações, né? Porque é isso, a criança, eu fiz todo tipo de exame que você imaginar, e nenhum exame me dava a resposta do porquê que a Letícia tinha tantos quadros de pneumonia. E aí, depois do uso da cannabis, teve uma ação importantíssima no controle das convulsões, mas o quadro que mais me chamou a atenção foi o quadro imunológico, a imunomodulação, né, do sistema imunológico, e a questão também da autonomia, que é outro ponto muito importante, né? Então, assim, a Lelê era para não estar viva hoje, né? Porque hoje ela está com 9 aninhos. Mas a Lelê, depois da cannabis, eu consegui fazer o desmame do antibiótico. Nunca mais dei antibiótico para a Letícia.
Não dou mais corticoide para Letícia, porque era corticoide e antibiótico o tempo todo. Nunca mais dei essas medicações para Lelê. Fiz todo o desmame, né? E nunca mais dei. As questões das Com o prisas. tratamento da cannabis, tu conseguiu fazer todo esse desmame. Sim, fiz desmame de antibiótico, fiz desmame de corticoides. E hoje, por exemplo, quando ela tem qualquer quadro viral, né, gripal, eu consigo, com simples antialérgico, suplementar o tratamento ali e retirar ela, né, do quadro respiratório. Não preciso mais usar antibiótico. Mesmo ela tendo febre, ela consegue sair sozinha de um quadro infeccioso sem uso de antibióticos. E isso, assim, é muito para a ciência estudar, entendeu? É muito Né? potente a planta, né? Mostra a potência da Sim. cannabis. Nai, e além da questão do desmame de remédios alopáticos, eu gostaria que tu explicasse o impacto na vida dela. Ela tá indo para a escolinha. É isso? Denise. Olha só, a Lelê deixa de ser uma criança praticamente acamada, porque nem ficar em pé, nem sentada estava conseguindo mais. Ela passa a andar, né? E ela para de ser internada em UTI. E eu consigo levar a Letícia para a escola. É claro que, dentro das limitações dela, do quadro, né, de vida dela, a gente tem todas as limitações. Porém, é uma criança que tinha uma perspectiva de morte, que vivia em UTI e, de repente, começa a andar, começa a interagir socialmente, né? E começa a ir para a escola, começa a ir para as terapias habitualmente. Ganhou um triciclo agora, né? Um triciclo adaptado. Está começando a pedalar, aprendendo a pedalar. A gente trocou a espécie do óleo rico em THC, outra coisa que é muito importante. Lennox gastou não é só CBD, é planta full espectro e THC. Hoje eu não uso mais o clonazepam para abortar a crise da Letícia. Hoje eu uso um óleo rico em THC, sabe? E isso é importantíssimo também, porque essa resolução do CFM, mesmo prevendo para Lennox, não significa nada para o tratamento da minha filha. E a outro ponto importante que eu falei da autonomia, né? Além de conseguir andar, né? Porque antes ou era cadeira de rodas, ou era carregando nos braços. Hoje Lele vai andando ou vai de bicicleta para as terapias. E a questão da autonomia, quando eu mudei a planta, né? Porque a Letícia tinha um quadro de anorexia muito importante, e mesmo usando um tipo de óleo de THC, eu não tinha visto esse resultado. A gente trocou a planta, né, através do desenvolvimento que hoje a gente está desenvolvendo um banco de plantas mesmo para associação, para tornar esse tratamento cada vez mais personalizado. E eu mudei a planta de THC dela. Isso abriu o apetite dela e permitiu que hoje a Letícia comece a comer sozinha. Uma criança que antes eu tinha que era eu segurando ela, né, contendo ela fisicamente e a cuidadora enfiando a comida na boca para tentar evitar uma gastrostomia. Então, e aí eu não tenho como eu ver tudo isso acontecendo dentro da minha própria casa e ficar com toda essa informação só para mim,